Agora nós vamos começar a falar sobre o período pós-milagre econômico, ou seja, do final do milagre econômico e do começo do período de crescimento da economia brasileira, mas é um crescimento em marcha forçada, é um crescimento puxado pelo Estado. Então vejam, o período entre 1968, 67, 1968 a 1973, principalmente aqui 1968 e 73, é o período de milagre econômico. A partir de 1973, nós temos um período na economia brasileira que ele pode ser chamado de 1973 a 1979, que ele pode ser chamado de período de crescimento em marcha forçada. Por quê? Porque o cenário externo ele deixa de ser favorável. Se no milagre econômico o cenário externo era favorável, neste período, na década de 70, o cenário externo ele passa a ser desfavorável. De tal forma que as taxas de crescimento da economia brasileira passam a ser mantidas através da adoção de políticas internas. Em outras palavras, nós temos um mundo em crise. Vou pintar aqui de vermelho, pode ser esse laranjinha, para indicar que o mundo está em crise. E o Brasil tenta fazer o quê? Ele tenta blindar a sua economia contra essa crise externa. Nós temos uma crise no exterior, essa crise afeta o Brasil, e o que o governo faz? Ele tenta blindar a economia. Vou representar aqui por um X. Ele tenta de todas as formas possíveis evitar que essa crise externa chegue até a economia brasileira. Ele começa a utilizar os seus instrumentos justamente para evitar que a crise externa atinja a economia brasileira. Aqui, o grande desafio do governo neste período é evitar que a crise que assola o mundo atinja o Brasil. Além disso, paralelo a tudo isso, nós temos uma situação de distensão do governo militar. O governo militar ele começa a adotar diversas medidas que possuem como objetivo conduzir o Brasil lenta e gradualmente e de forma segura a uma situação de redemocratização. O governo Geisel, de 74 a 78, o governo Figueiredo, de 79 a 84, e o governo Sarney, de 85 a 89, eles ficam responsáveis por promover este processo de distensão gradual e de redemocratização do Brasil. Vejam, o que nós temos aqui? Em poucos anos o Brasil perdeu os seus direitos democráticos, sendo que a reconquista desses direitos democráticos levou 15 anos. Foi um processo conduzido de forma extremamente lenta e gradual. A obtenção, a reconstrução das instituições democráticas não foi algo que ocorreu da noite para o dia. Foi um processo lento de disputa, de luta, de embates teóricos e de reconstrução.
redefinição das instituições. Este período ele também demarca o fim do milagre econômico, ou seja, o Brasil sai de um cenário de elevadas taxas de crescimento econômico para um cenário de crise, de endividamento externo, de fragilidade. Este período ele é caracterizado pelo forte centralismo do Estado e pelo endividamento externo. Então vejam, existe uma variável política muito importante nisso tudo. Qual seja? Melhor dizendo, uma variável muito importante nisso tudo. Qual seja? A variável política. O governo, ele dependia das taxas de crescimento da economia para viabilizar a sua permanência no poder. O crescimento econômico não era uma opção. Por quê? Porque qualquer governo minimamente sábio entende que um país com crescimento econômico não existe questionamento do governo, ou o questionamento existente é muito baixo. No entanto, em um país em crise, em um país em retração, a habilidade dos gestores públicos passa a ser questionada. A presença desses gestores passa a ser questionada. Então o governo, neste período, dado este clamor que existia por redemocratização, o governo sabia que ele não poderia se dar ao luxo do país passar por uma crise econômica. Por quê? Porque crise econômica significava apenas uma coisa: morte súbita para o governo. Porque os diferentes setores da sociedade iriam parar de apoiá-lo. Então vejam, na década de 70, o governo, o que ele faz? Se observa o avanço no comando do Estado, o governo passa a utilizar políticas cada vez mais abertas de estímulo à economia, o cenário ele se torna cada vez menos favorável ao crescimento econômico, de tal forma que o governo ele tenta, através de todos os meios possíveis, blindar o Brasil e fazer com que o Brasil continue sendo uma ilha de prosperidade em meio a uma tempestade. Antecedentes. O que nós temos até então? A economia mundial ela vem de um período de elevadas taxas de crescimento econômico. O crescimento internacional, do comércio internacional também era elevado. A inflação nos países em desenvolvimento não era vista como um problema. E crescimento no mercado de euromoedas, ou seja, liquidez internacional, meus caros. Conforme nós vimos na aula anterior, um dos fatores que contribuiu para o sucesso do milagre econômico é a liquidez internacional. De certa forma, o milagre econômico ele só foi viabilizado porque o cenário externo era extremamente favorável. Sobrava recursos que puderam ser atraídos e investidos no Brasil. Tudo isso possibilitou o milagre econômico. Qual que é o problema? A partir de 73, essa situação se modifica e se modifica brusca e radicalmente. Por quê? Porque ocorre o primeiro choque do petróleo. Vejam o que nós temos aqui. O preço do barril do petróleo
passa de 2 dólares e 48 centavos em 72 para 11 dólares e 58 centavos em 74. Então o que nós observamos? O preço do barril do petróleo ele dispara, o que gera um grande problema para o Brasil. Por quê? Neste período, o petróleo ele era conhecido, ele era extremamente barato, de tal forma que toda a economia mundial era uma economia de petróleo, era baseada na existência de recursos baratos, de petróleo barato. Todos os países eles construíram as suas matrizes produtivas com base no petróleo. Com a ocorrência do choque do petróleo, do primeiro choque do petróleo, ele simplesmente colocou o mundo de joelhos. Não existe outro termo que possa ser utilizado de forma tão adequada. Vejam, em 2 anos, o preço do petróleo quase quintuplicou, aumentou mais de 4 vezes. Imagine o impacto que isso teve em um mundo no qual toda a matriz produtiva era baseado no pressuposto de que o petróleo era barato. Não tem. O aumento brusco no preço do petróleo simplesmente colocou todos os países de joelhos. Todos os países se viram da noite para o dia sem saber o que fazer. O que os países industrializados fazem? Eles buscam se acomodar, buscam promover uma acomodação diante deste novo cenário. O que isso significa? Nós sabemos muito bem o que isso significa. Aqui, vamos pegar a nossa equação macroeconômica básica. O que ela mostra? Ela mostra que o crescimento do PIB depende da demanda agregada, que por sua vez é determinado pelo consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. O que o governo faz frente ao choque do petróleo? Primeiro, qual o impacto que o choque do petróleo tem sobre as economias desenvolvidas? A inflação. Dispara. A inflação nesses países simplesmente começou a disparar em resposta ao aumento do preço do petróleo. Por quê? Porque o petróleo é a base de tudo. Ele é um insumo utilizado de forma transversal nos mais distintos setores. Conforme o preço do petróleo se eleva, os diferentes setores da economia começam a elevar os seus preços para tentar reconstituir as suas margens de lucros, o que faz com que a inflação agregada nestes países dispare. Qual que é a interpretação dos governos? O que eles fazem? O que os países industrializados fazem? É preciso reduzir o nível de demanda agregada. Eles interpretam que este aumento no preço do petróleo, para que a inflação retroceda, é necessário reduzir o nível de demanda agregada. Resultado: política fiscal contracionista. Política monetária contracionista. De tal forma que todos os países industrializados, os países desenvolvidos, adotam políticas de redução no nível de atividade econômica. O que obviamente atingiu de cheio o Brasil. Então vejam, o Brasil sofre 2 efeitos. O efeito do aumento do preço do petróleo
e o efeito do surgimento de um ambiente externo desfavorável. Resultado: déficit na balança comercial, um déficit simplesmente gigantesco. O déficit na balança comercial do Brasil disparou. Por quê? Porque nós tínhamos uma economia fortemente baseada em petróleo. A nossa matriz energética, a matriz industrial, era toda construída em cima do petróleo. Consequência: queda na capacidade de exportação, surgimento de déficit comercial elevado. Só que vejam, este problema ele foi rapidamente resolvido. Por quê? Porque o aumento no preço dos petróleos implicava em transferência da renda do PIB mundial para os países árabes. O que esses países fizeram? Eles pegaram este montante excedente de recurso e emprestaram para os demais países, emprestaram para os bancos europeus. Os bancos europeus, eles fazem o quê? Eles fazem todo um trabalho de reciclagem desses recursos. Em outras palavras, eles pegam esses recursos dos países árabes e emprestam para países que estão com dificuldade para fechar a sua balança de pagamentos. Entre esses países nós temos quais? O Brasil. O Brasil recorre aos petrodólares para financiar os seus déficits em balança de pagamentos. Então vejam, antes nós tínhamos os eurodólares. Com a ocorrência da crise, vejam, este que é o ponto interessante. O primeiro choque do petróleo, ele resultou em redução do nível de liquidez internacional? Resposta: sim, no curto prazo. No entanto, rapidamente essa liquidez internacional ela voltou, justamente por causa do surgimento dos petrodólares, ou seja, por causa do trabalho de reciclagem feito pelos bancos europeus. Esses bancos pegavam dinheiro dos países árabes e emprestavam para os países que estavam com dificuldade para fechar as suas contas. Por quê? Porque esses países árabes, eles não eram malucos de deixar esse dinheiro parado. Eles simplesmente começaram a utilizar esse dinheiro para fazer empréstimos para os países subdesenvolvidos e para os países industrializados. Qual que foi o discurso do governo brasileiro em meio a todo este terremoto, essa tempestade que estava ocorrendo em território internacional? Vejam, a frase do Simonsen: o Brasil é uma ilha de prosperidade. Tem uma crise ocorrendo lá fora, mas ela não vai chegar no Brasil. Vejam, ele disse essa frase quando que o choque do petróleo já havia transferido 2% do PIB mundial para os países exportadores de petróleo. Essa frase lembra muito um discurso célebre do governo Lula, do presidente Lula, após a ocorrência da crise do subprime. Essa crise vai chegar no Brasil igual uma madolinha. Lá fora é um tsunami, mas até chegar aqui já vai ter passado o seu efeito, vai chegar igual uma madolinha, não vai ter efeito nenhum sobre a economia brasileira. Ou seja, o governo ele tentou minimizar o efeito da crise. Ele disse: não, o Brasil apresenta elevadas taxas de crescimento econômico,
Ele apresenta um crescimento econômico muito robusto, de tal forma que essa crise ela não vai ser suficiente para reverter este quadro de otimismo, esse quadro de investimento, esse quadro de expansão da economia brasileira. (74) Obviamente, o Brasil passa a observar déficit nas transações correntes, sobretudo na balança comercial, porque as importações de petróleo e matérias-primas simplesmente explodiram. O Brasil apresenta um aumento considerável no gasto com aquisição de matérias-primas e com petróleo. Aqui, por exemplo, o que nós observamos? Combustíveis e lubrificantes, 72, 469 milhões. 74, 2,962 bilhões. Vejam, disparou. Matérias-primas, mesma coisa, também dispara. Então vejam, pergunto para vocês, diante deste cenário, o que o governo deveria fazer? Quais são as alternativas que o governo possui? Vou encerrar este vídeo por aqui. Vamos discutir agora as opções que o governo tem.